meu processo de criação, ele vem muito da minha mente um pouco caótica, assim, e de colocar o meu trabalho como escape da minha ansiedade e também inspirado no próprio caos da cidade, o próprio caos que a gente se coloca, sabe? Essa é a graça do mapping, da instalação. Você traz algo que seria... Você só veria dentro de um filme animado, de um desenho, para ser algo imersivo, para a pessoa se sentir dentro desse universo colorido e em movimento. Luva é um apelido desde criança, mais ou menos na adolescência, porque ele é só o meu nome cortado. Porque meu nome é Luísa Viana, então eu comecei a se chamar de Luviana eu vou chamar de Luve. O DJ é o disco jockey e o VJ é o video jockey. Então como o DJ ele pega o sample e as músicas e faz as suas tracks e seus sets, o VJ também faz seu set, só que a partir do visual. Que a gente vai montando nossa galeria de loops, então os loops são como é um loop da música, mas é um loop que é um GIF, ou uma imagem rápida, uma imagem que ela é loopada, então o início dela é o fim dela. A diferença é basicamente música e imagem. O DJ faz o set musical e o VJ visual. Eu sempre desenhei. Minha família tem pessoas que... Minha mãe é arquiteta, e minha avó pinta cerâmica, minha outra avó borda. Então, o desenho entrou num lugar muito afetivo já desde o começo, assim, da minha infância. Era onde eu conseguia me concentrar. Muito pela déficit de atenção e ansiedade, eu tá com o papel na mão e colocando qualquer coisa sempre foi meu escape. Então, crescendo em São Paulo, observando as paredes e o grafite, me ajudava também a dar essa desligada e entrar mais no mundo do imaginário. Então, me interessei muito por arte urbana nesse caminho. A primeira vez que eu vi o map sendo projetado foi no SP na Rua e foi algo que me tocou muito porque eu vi o grafite sendo animado, basicamente, a intervenção urbana em grande escala. Nesse momento eu fazia pequenos GIFs, mas nada que eu realmente, tipo, soubesse o que eu estava fazendo, mas gostava de ver meu trabalho em movimento. Então, eu percebi que o mapping e o VJ, ele trazia as duas coisas que eu mais me inspirava e que eu mais gostava de fazer mesmo, que é o grafite e a animação no lado de fora, assim. Que bicho é esse? O Cerrado Mapping foi a primeira vez que eu fiz um mapping na minha vida, foi o meu primeiro projeto de mapping. E eu criei o Luvinha Vai ao Cerrado, porque também o tema do Cerrado Mapping parecido com o de Beach era sobre a natureza e o ambiente. E nesse eu quis homenagear a Siriema, só que eu quis trazer uma imagem urbana para a natureza. Então eu fiz uma Siriema de Juliette Pochette dançando funk. O low-tech é você tratar os seus equipamentos tecnológicos com a ideia do não descarte. E também pensar que tudo ainda pode ser usado de alguma outra forma. Então, quando eu faço alguns trabalhos, eu penso muito, principalmente nas instalações como é o Varal Verão, que eu não preciso fazer uma instalação com um projetor altíssimo, que precisa ser o top e tal. Eu uso o projetor caseiro mesmo, porque dá pra fazer com isso também. E tá consciente desse descarte a todo momento, assim. O Varal Verão foi durante uma edição do MOV, que é o festival que eu dirijo. Eu montei uma instalação e o Varal Verão também vem dessa inspiração do caos urbano, assim, você vê um varal pendurado em qualquer lugar e
de uns tempos pra cá, eu saí um pouco de desenhar tanto personagens pra desenhar mais formas, assim. E fui percebendo que essas formas iam virando estampas. E aí eu percebi que deixar essa maneira de uma estampa viva, né? Então o varal, ele é a mistura do urbano com a imaginação. Os elementos tecnológicos que é do meu processo de criação é basicamente computador, projetor e o iPad é onde eu uso o Procreate. Mas assim, as ideias sempre surgem de rabiscos no papel. Então, no Procreate eu desenvolvo a ideia já rabiscada e aí eu vou formando pedaços de uma obra de map, de um GIF, alguma coisa, e aí no computador eu uso o After Effects para finalizar. E aí no computador eu uso softwares de mapping para mapear e fazer projeção. Eu gosto de desenhar os personagens sem ter muito um rigor proporcional. Então, eu gosto de brincar com as proporções extremas. Então, os personagens vão esticando, se enrolando e tudo querendo fazer esse grande balé do caos, assim. Fé Salgada, ele é um curta sobre surf e foi criado por amigas minhas que dirigiram e me chamaram para fazer uma animação em cima do filme. Foi um processo de rotoscopia, que é quando você faz em cima da imagem, só que com pontos também de criação, porque o personagem ele vai pro espaço e ele se contorce e tudo mais. Foi um processo bem gostoso, é bem maneiro ver seu trabalho ele aplicado de outras maneiras também. Quando você vê ele passando na TV, é outra dimensão, assim. Todas essas formas que eu acabo animando, elas nascem de desenhos completamente aleatórios, de estar fazendo outra coisa e começando a literalmente rabiscos inconscientes. Então, através desses rabiscos inconscientes, eu vou experimentando formas e aí, a partir dessas formas, eu vou criando padrões para usar na projeção. Parece que tudo que é tecnológico tá na caixinha do futuro e o manual tá na caixinha do passado. Então, eu acho que quando eu trago o mapping junto com a pintura ou dentro do processo de mapping, desenhar frame a frame, eu trago o desenho mesmo, além de só trabalhar tudo no computador. Eu brinco com essas duas formas, então acaba que um não se contrapõe ao outro, mas um é parte do processo do outro. Quando você é chamado para um festival de mapping, você tem que criar uma obra de 2 a 5 minutos dentro daquela arquitetura e a maioria do tema é livre e você escolhe esse tema, basicamente. E aí eu fui percebendo que a cada vez a gente faz um projeto e aquele projeto morre naquela edição. Então vou fazer um mapping para um festival e aí ele vai passar ali durante um dia ou até no máximo 2 semanas que ele vai acontecer e logo depois aquela narrativa não vai mais ser passada lá, porque as pessoas... a gente assiste o mapping quando tá na arquitetura. É muito difícil a gente consumir um mapping vendo vídeo de mapping, sabe? Então, eu fui percebendo que as minhas obras, elas tinham data de validade nesse processo, assim, basicamente. Então, o Desenlace foi uma ideia de construir uma narrativa que fosse contínua. Ele tem um personagem principal, que todos os projetos de projeção mapeada que eu vou desenvolvendo, ele é sempre o personagem principal ou personagem secundário, porque
tem 2 personagens e a cada mapping que eu faço eu vou desenvolvendo mais um pedaço dessa história. O foco é assim, talvez não vou ficar fazendo isso o resto da minha vida, mas acho que mais umas 3 obras de mapping assim eu consiga fechar essa narrativa, que é basicamente sobre a relação humano-cidade e humano-sentimento. Eu amo o Rio de Janeiro, assim, eu acho. Eu nasci no Rio e eu cresci em São Paulo e depois eu voltei pro Rio de Janeiro. Eu gosto muito de estar aqui no Jardim Botânico e estar no meio do mato, assim, entrar macaco prego. E eu só andar 10 metros eu já tô no meio de uma buzinada louca do trânsito carioca. E acaba sendo um escape, assim, a natureza ali é um escape e é um lugar... Não é um lugar, escape, na verdade, é um encontro, assim, é onde tá a essência. Eu vejo esse poder de poder conectar também com a ancestralidade, se conectar e estar perto da natureza, acho que faz a vida ter mais sentido. O mapping que a gente fez foi dentro do Parque Estadual do Ibitipoca, que era esse parque aqui, esse paredão aqui. Bom, foi esse trabalho coletivo, né? E aí a história, a ideia era falar assim, do início da natureza até hoje e no final do mapping focar na natureza do local, do cerrado, a formação de montanhosas e sobre esse ambiente. E Beachpoca, foi um projeto de residência e um documentário que era Projeções Extremas e também Beach Mapping, que era um festival. Então ele foi uma junção de várias coisas, mas a gente chegava em cada locação e a gente tinha que entender na hora o que a gente ia criar pra lá. Então a gente fez no paredão do Parque Nacional, a gente fez dentro de uma caverna, que é dentro da comuna do Ibitipoca, que é a Caverna do Andorião. Cada locação tinha um desafio. Então tiveram dentro da comuna do Ibitipoca, tinham as estátuas, que a gente teve que projetar nas estátuas. E aí foi uma imersão de mais ou menos uma semana e alguns dias, basicamente sobre o encontro da tecnologia com a natureza, assim. Então foi muito legal, foi muito bom estar trocando e estar nesse laboratório de ideias, sendo desafiado a fazer tudo lá mesmo e também inspirado na fauna e na flora. Foi incrível. Parque Estadual do Ibitipoca. O Tectool é uma forma de performance. O Tectool ele é um software no iPad para animar e desenhar ao vivo. Como eu já falei várias vezes que eu gosto dessa criação no caos, o Tectool é a criação na hora. Então, o que eu mais gosto é a forma que dá para montar as coisas manualmente e digitalmente. Então, a gente dá pra ir montando ponto a ponto, desenhando, animando a cada pontinho. E como eu gosto muito de criar personagens, desenhar personagens, muitas vezes quando eu me apresento em festa, ou festa de música eletrônica, underground, etc., eu vou desenhando, e às vezes as pessoas, então, não as pessoas, mas assim, vou me inspirando em elementos dessas pessoas para criar outros personagens. Eu tendo a crer que assim, a criatividade em si, ela ainda é um aspecto humano. Não acho que o ChatGPT vai virar um grande roteirista ou um baita compositor. Eu acho que acaba até sendo um momento da gente até se repensar. Tudo que a gente vê, o ChatGPT fazendo é pegando de tudo um pouco e fazendo uma música pop. E aí a gente vê com o nosso ponto da nossa indústria a gente tá, que querendo ou não, hoje em dia o que estoura é um pouco mais do mesmo. Acaba que a inteligência artificial desafia o humano a poder sair dessa forminha de bolas, eu acho que isso vai até criar um público para ficar mais atento. E assim, tipo, até as artes visuais até começarem a ter um público maior, assim, para poder entender realmente. Não entender, mas pelo menos dar valor a essa criatividade.